Bom, hoje a gente dando continuidade para essa aula de diuréticos, a gente falou já de outras classes nas outras duas aulas. Hoje a gente deixou para falar um pouquinho de inibidores dos canais de sódio, né, e inibidores dos receptores mineralocorticoides, mas também os vaptans, tá? São 3 classes, a gente vai tentar ser um pouco mais breve. Não vou falar das introduções que a gente havia comentado na outra aula, vamos direto agora já para as classes, tá? A respeito dos inibidores dos canais de sódio. Essa classe produz um pequeno aumento da secreção de cloreto de sódio, sendo utilizados geralmente com o objetivo de compensar os efeitos de outros diuréticos que aumentam a excreção de potássio. Então, na verdade, lembrar, quando a gente fez lá no início da aula, a introdução, tinha vários tipos de transportadores transmembrana, né? E agora, principalmente utilizado nessa classe, são os canais, né? Agora, os canais de sódio propriamente dito. Tá? É um transporte passivo, sem gasto de energia, geralmente por uma diferença de gradiente. Tá? Esse é o desenho que a gente tinha comentado lá no início, né? Então, hoje, especificamente, a gente está falando desse tipo de canal aqui, o número 3, né? Que é uma difusão mediada por canal. Michael, só um momento, você não está apresentando sua tela, tá? Ué, peraí, deixa eu tentar abrir de novo aqui. Vai lá, novamente. Aqui. Isso. Clica aqui. Compartilhar. Vai lá na... Pode ir na apresentação. Abriu aí? Ok, agora sim. Tá. Bom, a gente tinha iniciado aqui só para mostrar o primeiro slide, né, dos inibidores dos canais de sódio, e uma classe que geralmente a gente acaba utilizando mais para compensar o efeito de outros diuréticos, né, para poder aumentar a excreção de potássio. Então, como mecanismo de ação principal dessa medicação, né, são inibidores de canais de sódio, então entender que é esse tipo de canal, um canal transmembrana, descrito aqui nesse tipo 3, eu não tenho a imagem do complexo transportador, mas a gente consegue entender um pouquinho por esse canal aqui. Então, entender que é um transporte passivo, né, sem gasto de energia, por uma diferença de gradiente, e aqui, principalmente, esses canais transmembranas estão relacionados aqui com a parte luminal. Quanto ao mecanismo de ação aí são as células principais do tubo distal, terminal e ducto coletor que possuem em suas membranas luminais canais de sódio que proporcionam uma via de condução para a entrada de sódio na célula ao longo do gradiente eletroquímico, criado por uma bomba de sódio vasolateral. Então, a gente tem a bomba de sódio e potássio com gasto energético para poder fazer essa troca de colocar o sódio para fora da célula para o interstício, trazendo o potássio em troca. Nesse momento, eu diminuo a quantidade de sódio dentro da célula e aí sim eu deixo livre esse canal com uma diferença de gradiente da região luminal até a parte intracelular. A maior permeabilidade da membrana luminal ao sódio despolariza essa membrana luminal, né, mas não a basolateral, criando uma diferença de potencial transepitelial negativa ao lúmen. Né? Isso daí porque quando o sódio chega em forma de cloreto de potássio, e aí começa a transpassar o sódio, vai ficando cloreto, tornando mais negativo, e também criando essa eletronegatividade, aí, essa diferença de voltagem, que vai proporcionar também aí,
a troca inversa, da mesma forma que os canais de sódio estão mantendo o fluxo de sódio da parte do lúmen para dentro da célula, com essa diferença de potencial, né, eletronegativa, vai fazer com que o potássio e o próton também saia de dentro da célula para o lúmen ao mesmo tempo. A gente tem aí dentro dos inibidores também da anidrase carbônica, os diuréticos de alça, os tiazídicos, todos aumentam o aporte de sódio na parte terminal do tubo distal e do ducto coletor. Situação frequentemente associada ao aumento da excreção de potássio e hidrogênio. Esse aumento do potássio no lúmen, do sódio no lúmen, aumenta a despolarização, portanto, essa negatividade do lúmen facilita a excreção desse potássio. Além das células principais, as células intercaladas tipo A, as quais medeiam a secreção de próton no lúmen, a acidificação tubular ocorre impulsionada por uma bomba de hidrogênio ATPase, auxiliada pela despolarização da membrana. Então, também tem uma bomba de próton para poder eliminar esse H+ de dentro da célula. O mecanismo de ação, a bomba de próton, a ATPase luminal, é do tipo vacuolar, e ela distingue-se da bomba de próton, potássio, ATPase gástrica, tá? Que é inibida por fármacos como o omeprazol. A ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona por diuréticos também contribui na excreção de potássio. E de H+, induzida por efeito de uma das drogas, que é a amilorida. O canal de sódio sensível à amilorida, ele é denominado ENaC, e consiste aí em 3 subunidades, a alfa, beta e gama. Apesar da subunidade alfa já ser o suficiente para a atividade do canal, a gente entende que a permeabilidade máxima, né, a atividade máxima da droga, ela ocorre quando as 3 subunidades elas são expressas simultaneamente na célula, formando uma estrutura certo? Então, sabe aí que a gente tem 2 partes alfa, uma beta e uma gama. Isso daqui vai trazer umas síndromes aí que vai ser importante para a gente, por isso é bom saber que esses canais possuem essas 3 subunidades. De Lidley, que o pseudo-hiperaldosteronismo, né, que é uma forma autossômica dominante de hipertensão com unidades beta ou gama, que acarreta um aumento da atividade dos ENaCs. Então, lembrar que existe esse tipo de patologia, e às vezes a gente vai ver mais à frente que pacientes afrodescendentes têm uma predisposição a isso. Uma das drogas para essa situação é justamente de sódio. Tá? Então, e a droga que ele mais precisaria usar talvez seja lá uma de última escolha, sem ter o conhecimento aí da patologia. Nos efeitos sobre a hemodinâmica renal, esta classe ela exerce pouco ou nenhum efeito sobre a hemodinâmica renal, né? Não tem alteração na retroalimentação. Como outras ações aqui também a gente cita que a amilorida em doses altas bloqueia os antiportadores de sódio, hidrogênio, sódio e cálcio e também de sódio e potássio ATPase, né? Quanto à biodisponibilidade do fármaco, a gente tem esses dois, né? A amilorida e o triângulo mais conhecido aí, uma potência relativa de 1, uma disponibilidade oral aí de 10 a 15%, então acaba só uma hora.
e a via de eliminação é renal. Tá? Os efeitos adversos da amilorida aí você vem com hiperpotassemia, né, que é potencialmente fatal, uma nefrite intersticial, calculose renal, reduz a intolerância à glicose, especificamente a amilorida, náusea, vômitos, diarreia e cefaleia. O triantereno já náusea, vômitos, mais cãibras e tontura. Outra indicação dessas medicações aquelas que com alto risco de desenvolvimento de hiperpotassemia, né? Obviamente, até porque essa classe é uma classe poupadora de potássio, né? Então, pacientes em uso de ECA, em uso de suplemento de potássio, em uso de ANE, né? Pacientes, aqui no caso de tratamento de pneumonia, em pacientes com SIDA, que utiliza a pentamidina e trimetoprima, tem que tomar cuidado também. No caso de cirrose hepática, o triantereno ele é um antagonista fraco do ácido fólico, então também pode causar esse efeito aí. É um contraindicado. Quanto ao uso terapêutico dos inibidores dos canais de sódio, principalmente aqui em patologias como a fibrose cística, né, a amilorida aerosol, ela inibe a absorção de sódio na superfície das vias respiratórias, então aumenta a hidratação das secreções respiratórias, o que melhora a depuração mucociliar, né, que é o maior problema nessa doença aí, na região pulmonar. No diabetes insípido nefrogênico, induzido por lítio, né, também acaba se utilizando, visto que a droga bloqueia o transporte de lítio nas células dos túbulos coletores. E também, como a gente citou ali atrás, a questão da síndrome de Liebling, né, que em 5% dos indivíduos de origem africana possuem aí esse polimorfismo T594M na subunidade beta do ENaC. Então, a amilorida é o fármaco aí de escolha para tratamento de hipertensão nesses pacientes. A classe, né, e falar um pouquinho dos antagonistas dos receptores de mineral e corticoides. Só um minutinho, volta o slide aí, por favor. Tá me ouvindo? Isso. Essa síndrome aí, tá? É uma síndrome rara, de caráter hereditário, e ela envolve um aumento das atividades, tá? Dos canais epiteliais de sódio, que é o ENaC aí, só para explicar para a galera aí. O que isso faz? Faz o rim secretar muito potássio e reter muita quantidade de sódio e água, levando à hipertensão, tá? Só para explicar um pouquinho mais da síndrome aí. Pode tocar. Bom, então, como a gente acabou de falar dos inibidores dos canais de sódio, que são poupadores de potássio, agora a gente entra para uma outra classe que também é um poupador de potássio, né? Que são os antagonistas dos receptores mineralocorticoides, ou também conhecido como antagonistas da aldosterona. Tá? Os mineralocorticoides, eles provocam uma retenção de sal e água, né? Aumenta a excreção de potássio e hidrogênio por causa da sua ligação a receptores específicos mineralocorticoides. E existem duas drogas aqui, a gente fala nos Estados Unidos, porque o Goodman é um livro baseado principalmente nas medicações americanas aí, que é a eplerenona e a espironolactona. De nosso uso aqui, a espironolactona, com certeza que a gente mais tem visto, né? Para a gente entender um pouquinho, a gente tem a questão da aldosterona, ela passa pela membrana se conectando com esses receptores mineralocorticoides. Esse complexo formado da aldosterona com o receptor mineralocorticoide é o que vai chegar na célula, adentrar o núcleo e fazer uma transcrição do DNA de alguns genes específicos. E aí vai se transformar num RNA mensageiro e ativar uma proteína, AIP. A proteína induzida por aldosterona, ela tem diversas funções, dentre elas, principais relacionadas ao que a gente está querendo saber para diurese,
ela ativa até a bomba de sódio e potássio, como também ativa canais de cloro, ativa produção de ATP mitocondrial, além da passagem transmembrana de cortisol para dentro da célula, transformando em cortisona. Tá? É justamente nesse complexo aí que a gente vê do receptor mineralocorticoide com aldosterona que o antagonista vai agir, né? A medicação vai agir aí. Então, a espironolactona, ela entra. Pessoal, o Maicon caiu, conexão dele lá, ele já falei com ele, ele já está retornando, tá?
Voltou, pessoal. Vamos lá. Bom, como a gente falou aí, a questão dos antagonistas dos receptores mineralocorticoides, então ele quebra o complexo da aldosterona com o receptor mineralocorticoide. Daí um antagonista da aldosterona, né, o nome dessa classe. E aí sim não entra dentro da célula, não faz a transcrição do gene e acaba não produzindo a AIT, que é essa proteína que desencadeia toda essa transformação. Então, dentro dos mecanismos de ação, a espironolactona inibe competitivamente a ligação da aldosterona, né, com esse receptor mineralocorticoide, ao contrário do complexo, né, MR-aldosterona, o complexo MR-espironolactona não é capaz de induzir a síntese da AIP, e como este bloqueia os efeitos da aldosterona, são também conhecidos como antagonistas da aldosterona. Este também é o único diurético que não precisa ter acesso ao lumen tubular. Tá? Como efeitos aí sobre a excreção urinária, os antagonistas dos receptores mineralocorticoides sobre a excreção urinária são muito semelhantes aos induzidos por inibidores dos canais de sódio do epitélio renal. No entanto, os antagonistas MR, eles têm maior efeito conforme níveis de aldosterona mais elevados sobre a excreção renal. Sobre os efeitos da hemodinâmica renal, muito pouco ou quase nenhum, até porque também não alteram a retroalimentação tubulo-glomerular. Outras ações aí da medicação fica que a espironolactona exibe alguma afinidade pelos receptores de progesterona e androgênios, consequentemente efeitos colaterais, né, que a gente vai acabar vendo mais à frente também, mais ginecomastia, impotência, irregularidades menstruais. Há relatos que a espironolactona em altas concentrações interfere na biossíntese do citocromo P450 também. E as concentrações terapêuticas da espironolactona, elas bloqueiam canais relacionados com o gene ETER-A-GOGO, que são canais de potássio codificados pelo gene ERG, né, podendo explicar aí os efeitos antiarrítmicos da espironolactona na insuficiência cardíaca. Tá? Quanto à absorção e eliminação da medicação, a gente tem que a espironolactona é absorvida cerca de 65%, né, pois sofre um efeito de primeira passagem hepática e uma recirculação enterohepática. Ela liga-se às proteínas e apresenta uma meia-vida curta, por cerca de 1h06 aproximadamente. Entretanto, um metabólito ativo, que é a canrenona, ela tem uma meia-vida por cerca de 16 horas, né, prolongando aí os efeitos biológicos da medicação e o seu uso uma vez ao dia. Como efeitos adversos metabólicos, a gente tem a hiperpotassemia e a acidose metabólica, né? Sexuais, relacionado ao que a gente já citou, ginecomastia, impotência, diminuição da libido, hirsutismo, engrossamento da voz, irregularidades menstruais. Gástricos, como diarreia, gastrite, sangramento gástrico, úlcera péptica, né? Sistema nervoso central, sonolência, letargia, ataxia, convulsão, cefaleia.
Pode ter também erupções cutâneas, raramente discrasia sanguínea. Tem citações sobre câncer de mama, no uso crônico prolongado, e também de tumores em uso de altas doses. Marco, só um minuto. Em relação à ginecomastia, o que ela produz é uma ginecomastia dolorosa, né? O nome é mastodínia. Dolorosa ao ponto de incapacitar a usar camiseta, roupa, ficar em contato com lençol, tá? Isso assusta muito o paciente, tá? Muito mesmo. Às vezes o paciente ele procura especialistas em mama com medo de estar com CA de mama, às vezes. Já teve paciente que chegou para mim que tinha feito ressonância da mama, biópsia da mama, que na verdade ele fazia uso de espironolactona. Tá bom? Certo. E aí, em relação ao uso terapêutico da medicação, então, né, pensando aí não em patologias estritamente, mas em casos de edema, de hipertensão, né, as patologias de hiperaldosteronismo primário, como adenoma suprarrenal ou hiperplasia suprarrenal bilateral, aldosteronismo secundário, falhando a internet, no caso da IC, repete aí de novo, por favor. Cirrose hepática, síndrome nefrótica, ascite grave também, reduz arritmias ventriculares na insuficiência cardíaca e também no infarto com disfunção ventricular esquerda. Agora a gente vai para a terceira classe de hoje, é uma classe pouco conhecida, também ainda não muito estudada, alguns estudos no exterior, no Brasil já fizeram algumas compilações também. Michael? Está falhando muito. Ok. Então, tá dando sono. Ele está trocando internet. Tenta pôr o meu de novo. Você está conectado aqui. Volta de novo aí e começa. Pode voltar, está lá nos hospitais. A gente parou aí nesse slide. Chegou. Isso, está valendo. Estão me ouvindo aí? Está cortando muito? Bom, só para repetir aí, eu não sei onde ficou cortado para vocês, mas ainda dos antagonistas dos receptores mineralocorticoides, né, em específico a espironolactona, em uso terapêutico para edema, hipertensão, né, hiperaldosteronismo primário, no caso de adenomas suprarrenais ou hiperplasia suprarrenal bilateral, para aldosteronismo secundário, insuficiência cardíaca, cirrose hepática, síndrome nefrótica, ascite grave, né, reduz arritmias ventriculares na IC, pelo que a gente já citou, pela atuação também nos receptores ERG, além de infarto também com disfunção ventricular esquerda. Aí a gente termina mais esta classe para comentar um pouco dos antagonistas dos receptores V2, que são os VAPTANs. Ô, Mike, só um minutinho. Volta lá um minuto. A espironolactona é uma droga que a gente utiliza muito, tá? A gente utiliza muito na insuficiência cardíaca com fração de ação reduzida, né? Baseada aí no estudo Rails, né? Que usou o eplerenone, na verdade, a gente atribui a ela uma função da classe, né? Já que no Brasil a gente não conta com essa droga. Ela tem indicação 1A na classe funcional NIRA 3 e 4, indicação 2A na classe funcional NIRA 2. A gente tem algumas ressalvas para ela em relação ao paciente com uma create maior de 2,5 ou um clearance menor que 30.
A gente também tem quando o potássio está maior de 5,5, a gente não utiliza, tá? Também. E no caso de mastodínia também a gente suspende a droga. Tá bom? São essas 3 colocações aí. É um medicamento excelente, barato e que deve fazer parte do nosso arsenal. Já há algum tempo, na última diretriz, na 5ª diretriz de infarto com supra, de 2014, se não me engano, então já tem algum tempo, baseado no estudo EFESOS, a gente também utiliza ela como um grau de recomendação em nível de evidência 1A, tá? No paciente com pós-IAM, com algumas características como um paciente diabético ou que a gente constatou uma disfunção ventricular importante aí associada. Beleza? Pode seguir, por favor. Certo. A terceira classe para a gente falar de hoje aí tem os antagonistas dos receptores V2, que são os Vaptans. É uma droga ainda pouco conhecida, ainda em estudos, né? Ainda tem estudos correndo sobre essa medicação, mas para a gente ter uma ideia de onde que vem, qual que é essa droga aí, ou o mecanismo de ação dela, eu vou falar um pouquinho sobre algumas semelhantes a ela, né? Não dos antagonistas ainda, mas às vezes dos agonistas, para a gente poder entender. Como uma introdução, né, esse receptor V2 é o receptor da vasopressina, né? É um hormônio antidiurético. Então, a vasopressina, aí, a nível renal, ela aumenta a permeabilidade das células dos túbulos à água, aumentando assim a sua reabsorção. Permite aumentar a concentração de sais na urina e diminuir o seu volume. Essa também promove a vasoconstrição arteriolar, aumentando a resistência periférica e, consequentemente, a pressão arterial. Em situações normais, a concentração de vasopressina circulante está bem abaixo do nível necessário para promover efeito vasoconstritor. Então, é uma medicação que tem várias atuações no organismo, né, age nessa regulação, principalmente osmótica e de volume. Então, daí a sua intervenção na questão da pressão arterial, principalmente, e aí na função renal, nessa questão de diurese ou não, né, aumentando ou diminuindo a diurese do paciente. Existem alguns fármacos no mercado que permitem modular a ação da vasopressina, né, tendo em conta que essa possui 3 tipos de receptores diferentes, principais aqui, que é o V1A, V1B e o V2, e existem fármacos que atuam como agonistas e outros que atuam como antagonistas, podendo estes ainda ser seletivos ou não seletivos. Os agonistas, a gente vê aí a própria ação da vasopressina, tá? E antagonistas são as medicações que a gente quer estudar aqui para esse efeito fim nosso antidiurético. Então, aí a respeito da vasopressina, um hormônio endógeno produzido no sistema hipotalâmico neurohipofisário, né, em maior escala, no coração e glândulas adrenais. Tem ação antidiurética, né, nos receptores V2, que é o que interessa para a gente agora aqui, né, uma vasoconstrição dos receptores V1, pensando na parte mais cardíaca, e adenohipófise nos receptores V3, ainda de pouco conhecimento. Sua liberação no sangue se dá em situações de hiperosmolaridade, hipervolemia grave ou hipotensão grave. Então, o que identifica, né, para a ação dessa medicação, não, né, desse substrato circulante no organismo, são os baroreceptores. Então, a gente tem esses baroreceptores no seio carotídeo, no arco aórtico, né, nas veias pulmonares e no átrio direito. Os baroreceptores de alta pressão e baixa pressão, né, eles identificam tanto uma pressão elevada quanto uma pressão baixa, enviam informação ao hipotálamo através do nervo vago e regula a excreção da vasopressina, né? Se eu aumento a quantidade de vasopressina, aí eu vou acabar estimulando aí o aumento da pressão. Daí também ser uma medicação que a gente utiliza em pacientes aí com choque cardiogênico, precisando já de altas doses de noradrenalina, você pode usar associado.
O mecanismo principal para discorrer um pouquinho dessa droga, como a gente citou, é a questão da osmolaridade e da volemia, né? Então, esses baroreceptores acabam identificando, se eu tenho uma osmolaridade muito aumentada, os osmoreceptores vão identificar e vão acabar estimulando a angiotensina 2 e ADH. O ADH vai promover essa antidiurese, né, para reter mais líquido, daí aumentar a volemia e diminuir a osmolaridade, né, isso com uma atuação lá no rim. Da mesma forma, se eu tiver uma volemia muito baixa, vai ser identificada pelos baroreceptores, né, que vai estimular a angiotensina 2 também, o ADH, a angiotensina 2 estimulando a sede, um reflexo orofaríngeo, aquisição de água, diminuindo também a osmolaridade e aumentando a volemia. Então, são dois caminhos que chegam no mesmo lugar. Os antagonistas dos receptores V2, né? Então, eu tenho os agonistas, só para entender que, né, às vezes a gente não achar tão estranho isso, tem a desmopressina, que é uma medicação que a gente utiliza em geral para diabetes insípidos e enurese noturna, e a terlipressina, que é para hemorragia digestiva de varizes de esôfago. Tá? Não é esse o foco agora, mas só para saber que existe, são drogas um pouco, pelo menos a desmopressina, mais conhecida. Agora, o que interessa para a gente como antidiurético são os antagonistas V2, né, dos receptores de vasopressina. Então, tem o conivaptan, que é para hipernatremia hipervolêmica e euvolêmica, porém são drogas essas que não possuem aqui no Brasil, a única mais conhecida, tolvaptan, né, que tem um pouco mais de estudo aí, mais conhecida pelo menos, da mesma linha do tolvaptan, que são mais seletivos, né? Tem o lixivaptan, mozavaptan e satavaptan, mas drogas que ainda também estão com estudos em andamento. A gente pode utilizar também para hipernatremia hipervolêmica ou euvolêmica, né? E nas terapias crônicas por retenção de líquido, né? Problemas renais, cardíacos, hepáticos, doenças tireoidianas. Aqui tentar descrever um pouquinho mais o mecanismo de ação da droga, é bem um pouco mais complexo do que a gente consegue ver, mas para tentar esclarecer um pouco na cabeça e no pensamento da gente. Então, o tolvaptan, ele é um antagonista da arginina vasopressina tipo 2, que é produzida lá no hipotálamo, bloqueia o receptor V2 para inibir a reabsorção de água livre e a liberação de hormônio, e depende da osmolaridade dos líquidos corpóreos, associado aí ao tratamento de insuficiência cardíaca congestiva, e utilizando para tratar níveis baixos de sódio também. Quando a vasopressina se liga ao receptor, há um aumento do AMP cíclico, ativação da proteína quinase C e de uma cascata de fosforilação translocando a aquaporina 2 para a membrana luminal da célula, aumentando a permeabilidade de água. Então, a ativação no organismo dessa droga é justamente aumentar esses canais de aquaporina, né, para aumentar a quantidade de passagem de líquidos aí e poder eliminar. Como eu falei, é uma droga que ainda tem estudos recentes aí, né, mas o primeiro foi lá o Everest, lá em 2007, falando sobre essa medicação. E mais recente tem o TATICS HF, que é um de 2017, um estudo grande também, e tem em andamento ainda vários outros estudos que não, apesar desses medicamentos, como cita aqui, né, o tolvaptan para tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, não tem efeito, né, a curto e nem a longo prazo na redução aí de mortalidade, mas ainda estão investindo na medicação porque acreditam que possa ter benefícios, né? E dentro desses estudos já avaliados até o momento, eles conseguiram perceber que apresentou melhora de sintomas e perda de fluido e peso. Então, como diurético aí, tá servindo aí parcialmente, né? Não tem convicções de peso ainda para falar em redução de mortalidade, mas tem auxiliado aí de alguma forma. É isso, doutor.
Boa, Maicon. Nós tivemos aí claramente algumas falhas de internet, né? Mas isso não tirou em nada o brilho aí da sua apresentação. Eu achei que com isso a gente conclui um módulo de diurético, tá?